imersos em Cristo, fomos sepultados e fomos ressurretos com Cristo. Então, o Adão que vivia, ficou. E nós não podemos mais tocar nesse Adão, ele ficou morto, não serve mais para nós. Agora nós temos uma nova vida em Cristo e precisamos conhecê-lo melhor a cada dia e compartilhar com ele tudo aquilo que ele está fazendo de novo em nós. Ele não está fazendo coisas novas para nós ficar mais importante. Ele está fazendo coisas novas por causa dele, do seu propósito, para que nós possamos atender o propósito de Deus e não o nosso. Por quê? Porque morremos. Diz que morto não fala, né? Morto não vive. Então, agora nós somos uma nova criação. Nós recebemos o Espírito de Deus. Nós fomos ressurretos com Cristo. Amados, quando nós lemos as Escrituras e fala daquilo que somos, enche o nosso coração, porque foi a obra que Ele fez. Nada de esforço nosso. Quando nós fomos regenerados em Cristo, por causa da obra dele na cruz, seu sangue, o perdão de nossos pecados, nós não temos que mais correr atrás de confessar pecado. O pecado foi perdoado. Nós temos que ter a nossa relação com Deus para que, quando pecarmos, sabemos a quem recorrer, mas não o pecado aquele que nos separava de Deus. Foi perdoado. Todos creem assim? Amém. Aleluia. Nós precisamos crer no que diz a palavra. Acabou. A fábrica... Eu tenho que ficar aqui nessa posição. Obrigado. Eu sei que tu não falou, mas eu olho para ti e já sei o que tu está dizendo. Mas a fábrica que havia, que produzia pecado na nossa vida, acabou. Ela foi enterrada pelo batismo. Se nós não cremos naquilo que Ele fez, que vida nós temos? Vida intelectual apenas? Religião? Que mais? Nada. Então nós precisamos crer que nós fomos ressuscitados com Ele. Tem um irmão da Argentina que nos ajuda muito, ele chama-se Vitor Rodrigues, eu não sei se ele andou por aqui. Sim, Vitor Rodrigues. Quando a gente se encontra com ele e abraça ele, agora aprendemos. Antes nós perguntávamos assim, está tudo bem, Vitor? E ele disse assim, é em Cristo. E nós aprendemos. E estamos passando para os nossos discípulos lá em Porto Alegre. Me abraçam e me perguntam, como tu vai? Em Cristo. E eles então repetem também a mesma coisa. Porque nós não vamos nem bem nem mal. Bem e mal era uma outra árvore que nós nos alimentávamos, amados irmãos. Agora nos alimentamos do Espírito de Deus. Mas nós precisamos crer nisso. Crer e profetizar isso na nossa casa, para todos. Amém, queridão? Estou cheio de alegria, viu, varão? O Senhor está aqui, presente aqui, e Ele precisa receber glória, porque o que Ele fez é tão grande, entende? Que o que nós podemos dizer para Ele, a obra que Ele fez, Ele está aqui conosco. Um dia Deus me falou assim, que colocou na mesa lá onde Moisés tinha que fazer uma mesa no deserto, Ele colocou pão. Esse pão tinha que todos, de 7 em 7 dias, ele tinha que ser trocado. Mas ele colocou pão na mesa. E Deus me falou,
hoje também. Quando eu em casa sozinho tomo o meu café da manhã, eu vejo aquele pão, é Ele, a presença dEle. É santo o lugar onde estamos. Nossa casa é santa, por causa da santidade do nosso Senhor que habita conosco. Ele está em nós e conosco. A mesa, antigamente, eu não sei, os mais velhos podem nos ajudar, mas a mesa antigamente era um lugar sagrado. Sagrado. Meu avô, ele dizia para nós era 4 netos, e quando nós vinha para a mesa, 2 coisas precisavam ser feitas: pentear o cabelo e lavar as mãos. Ora, guri, né? E eu nunca soube por que pentear o cabelo. Lavar as mãos, eu sabia. Sim, isso é muito mais, né? Hoje, os homens e as mulheres andam muito mal. Pouca roupa, é isso aí. Mas era assim, lembra, amado irmão? Mais velhos sabem como os nossos pais, os nossos avós, falavam da presença do Senhor na mesa. A mesa é santa, por quê? Porque tinha um pão. E nós discernimos isso porque Ele é o pão da vida. Desde o tempo de Moisés, lá na mesa do deserto, Ele continua sendo pão, nós nos alimentamos dEle. A mesa do Senhor na nossa casa é sagrada. Tudo na nossa casa é sagrado. Tudo é sagrado. Eu depois vou dar para a Rose um cântico do Asaf. Não, agora não. Agora não, porque a gente não vai poder cantar. Mas nós cantamos durante os outros dias. Outros dias? Fim dos dias. Mas ele canta esse cântico que ele compôs quando ele lia a experiência de Moisés, que Moisés chegou junto à sarça e Deus disse para ele: tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. E esse Asaf botou uma letra que é sensacional. Depois eu vou passar para a Rose, para nós cantar, porque o fim da letra essa, ele diz assim: tira a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Daí não se aguenta, né? Daí é santidade do Senhor na nossa casa, amados irmãos. Nós temos que trazer esse santo para a nossa vida em casa, por favor. É uma experiência notável. Se nós não ensinar os nossos filhos, e os filhos dos filhos, eles não vão saber o que é uma casa em santidade, não vão saber o que é uma mesa sagrada. E Deus está interessado nisso, porque se Ele começou essa obra lá com Moisés, Ele vem de novo. E Ele escolheu o seu filho para ser o pão da vida. A presença dEle é sempre... E eu começo uma coisa e não termino. Mas eu escrevi algumas coisas para o Guilherme e a Bárbara, e queria dizer algumas coisas com isso. Eu escrevi assim, tem um texto de Malaquias que diz que o amor de Deus não muda. O amor de Deus não muda. Ele tinha começado esse livro, Malaquias, dizendo que Deus tinha uma sentença contra eles. E a segunda palavra que ele diz é que o meu amor não muda. Ele tem algumas coisas para nos dizer forte,
determinadas, mas com amor. Tanto é que Paulo entendeu isso e ele disse que é para nós falar a verdade em amor. O amor de Deus não muda, ele está presente. Ele fez uma aliança com nós, os casais. A presença dele está marcada, não muda. Ele vai ser sempre o mesmo na aliança conosco. E eu escrevi isso para ele. Agora, eu disse para eles que eles tinham decidido deixar pai e mãe e formar agora uma nova família para o propósito de Deus. Quando aconteceu isso, há uma grande alegria no coração de Deus, quando nós deixamos pai e mãe, cumprimos aquilo que Deus determinou e começamos com nossa esposa uma nova vida, aliançados com Ele. Nós não começamos sozinhos. Ele está ali conosco. O amor dele não muda. Essa aliança é permanente e é para sempre, amados. Porque Jesus disse que só a morte vos separe. Não tem uma outra maneira de nos separar, porque ele não muda. O amor dele não muda. Está bem, amados? Então nós estamos seguros no nosso matrimônio por causa do amor dele que não muda. Nós cometemos algumas falhas, mas o amor dele permanece sem mudança. Nós podemos confiar num Deus assim, um Deus verdadeiro, que diz uma coisa e não muda. Ele permanece o mesmo. Isso eu disse para o meu neto. Eu disse para ele que o amor de Deus não mudava e que ele está fazendo uma coisa para o propósito de Deus. Então Deus estava aliançado com eles. E eles podiam ter confiança de que eles iam ser bem-sucedidos se permanecessem no seu propósito. E eles ficaram livres, porque quando tinha coisas na nossa família, tanto da Alzira quanto na minha família, muitas coisas, até desses ídolos da minha sogra, não temos mais nada com isso. Há muitos anos. Ficou para trás. Ou seja, deixamos aquilo que era dos pais e das mães, tanto dos meus pais como dos pais dela. E começamos a andar com o Senhor, com o verdadeiro, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo. Então não temos mais nada com qualquer espírito familiar. Quero contar para vocês o que me lembrei agora. Esse ano passado, o ano passado eu fui à formatura dos meus 2 netos. Um se formando não sei como é que chamam lá, mas era no 2º grau e outro no 1º grau. Um tinha 17 para 18 anos e outro tinha 15. E eu fui à formatura deles. Eu não tenho muito convívio com eles, porque eles falam uma língua que eu não falo, e eu falo uma língua que eles não falam. Então fica muito difícil a nossa relação. Né? Sabe o que eu faço? Eu falo em línguas. Mas nessas 2 formaturas, uma coisa interessante. O filho mais velho dela, ele foi chamado para ter uma palavra para todos os colegas que estavam se formando. 514 colegas. E esse rapaz se levantou com autoridade, com graça, e ministrou completamente livre. Uma coisa notável. Me alegrou meu coração, porque eu não convivo, eu ia quase todos os anos para lá, mas não convivia o dia a dia com eles. Mas eles estavam no Senhor, eles estão assim. O outro pequeno, ele estava se formando no 1º grau. E ele era também um aluno notável. E mandaram ele escrever
alguma coisa para ele falar para todos os colegas e para os que estavam assistindo à formatura. Mas o guri é diferente. Ele é a minha cópia quando eu era da idade dele. Ele é muito parecido comigo, eu sei disso. Porque eu peguei uma fotografiazinha pequenininha minha e mostrei para ele quando ele era pequenininho, eu mostrei. E ele disse assim, Matthew, era eu. Mas ele reconhecia que era ele, de tão parecido. Ele é muito parecido, né, Cirlei? Dos Estados Unidos. Mas ele é a cópia, aquele espírito maldito. Ele não escreveu o texto, e a Dani me disse, pai, ele sabe escrever e ele é notável, porque todo mundo pediu para ele escrever. Ele não escreveu porque ele não gosta de ser notado. Daí entram os alunos para sentar e começar a celebração, a cerimônia lá, e o guri entra assim. E sentou. E eu estava sentado, observando ele estava bem na minha frente. Rogério. Tristeza. Meu Senhor. Aí o diretor trouxe uma palavra, e o primeiro que ele chamou ele. Ele se levantou. Todo mundo aplaudia ele. Esse era o Rogério do passado. Esse era eu. Um tipo assim, entende? Não gostava de ser notado, de relação com as pessoas, era um cara mal criado, horrível. Meus amigos iam à minha casa com a Alzira, eu saía de casa e deixava eles em casa lá, e depois eu voltava quando eles já tinham ido embora. Primeira Pedro, o João está sugerindo para nós ler. 18, é 1 Pedro, 18 e... Isso. Vamos ler. Esse texto ele é importante para nós, porque ele mostra essa situação para nós. 18 e 19. Leio para os irmãos. Diz assim, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nós estamos falando daquilo que os nossos pais nos legaram. Pedro está dizendo, nós não fomos, diz aqui que a vida é inútil, na minha tradução. Na tradução diz que foram resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, a vã maneira de viver. Era assim, isso aí. Só completando esse negócio do meu neto. Ele foi lá e recebeu uma medalha, sentou, recebeu outra, sempre assim. Cabeça baixa. Daí eu orei com ele. Eu disse assim, agora em diante, chega. Rogério já tinha morrido, e se esse espírito veio para ti, tu fica livre em nome de Jesus. Acabar com isso. Acabar. É o mesmo espírito. Muitas coisas que nossos pais nos legaram é de grande importância. Mas tem algumas coisas que eles receberam dos seus pais, dos seus avós, e não se desfizeram disso e passaram para nós. E isso atrapalha a vida da gente.
eu falei para eles de duas coisas importantes. Deus é que criou o casamento para que o homem e a mulher não vivessem sós e fossem felizes diante do Senhor Deus. Ele é testemunha da aliança que vocês estão fazendo, eu disse naquela época. E digo para vocês também, o Senhor estava presente no casamento de vocês. Fez uma aliança com vocês. Deu do que era dele, do amor dele, para ser vivido e não ter outra coisa que pudesse influenciar essa relação de matrimônio. Jesus está aqui conosco e Ele quer se manifestar entre nós os casais. Ele conhece a nossa vida. O salmista diz assim, sondas e me conheces. Tu que sondas e me conheces, opera na minha vida. É isso que queremos orar, juntos. Sonda-nos, ó Deus. Deixa Deus entrar no profundo e no escondido. Porque Ele quer nos trazer uma coisa nova para nós. Uma coisa nova que os casais ainda não experimentaram. Mas Ele ama vocês. Ele tem prazer. Ele tem uma aliança com vocês. E não quer que vocês vivam da agora em diante de outra maneira a não ser por meio dele. O casal. Casal com seus filhos. Oramos juntos então, amados? Deixa Deus sondar o coração de vocês. Tem um tempo assim, nós não temos pressa, né, Vasni? Nós não estamos com pressa de comer, de beber. Nós estamos com pressa de ver o que Deus tem para nós de novo. Ele não muda, Ele ama vocês como amor desde o dia em que vocês fizeram uma aliança entre vocês. Manifesta-te aqui, Senhor, por bondade tua. Isso. É tu que tens preparado esse encontro para que nós possamos ter uma revelação daquilo que o Senhor quis conosco desde o princípio. O dia do nosso casamento. Ministra sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Teu Espírito que conhece-nos, que sabe todas as coisas, que sabe como fomos criados na casa dos nossos pais. Nós não queremos juntos aqui trazer qualquer condenação para eles. Mas hoje nós vivemos um fútil procedimento daquilo que os nossos pais nos legaram. Isso é que diz a Tua palavra. E nós queremos nos libertar disso pelo poder do Teu Espírito. Porque queremos continuar vivendo uma vida de casal agradável a Ti. Como o Senhor desejou desde o princípio. Quando Tu dissesse, deixa pai e mãe. E agora os irmãos ouçam. Deixa pai e mãe. Deixa as obras deles. Deixa a influência deles, dos demônios, dos espíritos familiares, tanto da idolatria, feitiçaria. Por favor, Senhor. Por favor. Isso. Acode-nos aqui, Senhor. Por favor, vem com o Teu Espírito que se manifesta dentro de nós, para que o nosso coração seja agora limpo, saudável, para que possamos juntos desfrutar do Teu amor, o casal uns com o outro, e com seus filhos, e com os filhos dos filhos. Por favor, Senhor, tem misericórdia, nós clamamos a Ti, pelo Teu socorro. Aleluia. Isso, o Senhor está falando com cada um.
Está lembrando de algumas coisas que você viu na família e que não faz bem para a família de vocês. A família de vocês recebe o nome do Senhor. Aleluia. Você pode orar em línguas. Você pode falar com Deus. E o Senhor vai começar a lembrar aquilo que está a mais na relação de vocês. O Espírito do Senhor recebeu uma ordem do Senhor Jesus de fazer lembrar todas as coisas. Lembrar da palavra do Senhor Jesus. E trazer glória para Ele. Então, o Espírito que vive em nós agora, Ele pode manifestar seus dons, seu fruto, para que comece a viver uma nova realidade, uma realidade espiritual, de conhecer o nosso Senhor, o único Deus verdadeiro, o nosso amado Senhor Jesus. Aleluia. Isso. Aleluia. Ola manakata yoshotoro contai. Condere yashetere cantai. O que tu está te lembrando agora, tu exerce a autoridade. Tu não pede para o Senhor, tu exerce a autoridade que o Senhor te deu sobre tua casa, sobre esses demônios. Isso, exerce a autoridade, mandando com que esses espíritos familiares fiquem para trás. Você diz com sua boca: eu te rejeito em nome de Jesus, com todas as tuas obras. Vai saindo daí. Não pode permanecer aqui. Estás proibido de atacar os nossos irmãos. Eu estou falando contigo. Isso. Presta atenção no que eu estou falando contigo. Vai juntando todo o teu mal em cada um dos casais. Vai juntando tudo que era teu. Toda a tua influência. Vai juntando todo o teu mal. Em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. É nesse nome que te venceu. Esse nome que está sobre todo nome. Sobre todos os espíritos malignos. Satanás, ouve o que nós estamos te dizendo em nome de Jesus. Fora daí. Fora. Deixa esse casal. Deixa a vida deles. Vai embora com tudo que é teu. Todo o teu engano, toda a tua mentira. Leva contigo para o abismo em nome de Jesus. Isso. Kandarayashetere cantar. Sim. Sim. Aleluia. Vai operando, Senhor, um novo, pelo poder do teu Espírito. Aleluia. Ondarayashetere cantar. Sim, Senhor. O governo está sobre ti, Senhor. E o governo da nossa casa está embaixo do teu senhorio. Porque tu és o cabeça de todo varão. Aleluia. Vai enchendo eles. Vai trazendo um novo, Senhor. Lembrança de coisas que precisam estar fora. Sem nenhuma condenação. Satanás, nós falamos contigo. Tu és um enganador. Nós te repreendemos. Isso. Te repreendemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai operando, Senhor. Não tenha pressa de sair. Não tenha pressa de sair da graça de Deus que está aqui.